Olá, ouvintes! Começa mais um Conversa Criminal Podcast, o seu podcast sobre ciências criminais. Sou Augusto Rodrigues, advogado criminalista, e hoje eu conto com a presença do professor Luiz Bogo, que veio gentilmente à presença aqui do nosso programa para falarmos sobre a questão penitenciária brasileira, que é um objeto de estudo do professor Luiz Bogo. Tudo bem, professor? Poderia se apresentar para os nossos ouvintes, falar um pouco da sua trajetória, do seu objeto de pesquisa, um pouco da sua história? É um prazer estar aqui, ter recebido esse convite, Augusto, e um prazer estar conversando, com os ouvintes do Conversa Criminal. Como mencionaste, sou professor na Universidade Católica de Pelotas, no Rio Grande do Sul, zona sul do Rio Grande do Sul, e coordeno um grupo de pesquisa que é vinculado tanto à graduação em Direito como à pós-graduação num programa chamado Política Social e Direitos Humanos. Esse grupo de pesquisa se chama GITEP, Grupo Interdisciplinar de Trabalho e Estudos Criminais Penitenciários. É um grupo aí que foi formado há bastante tempo, lá no final da década de 1990, mais ou menos ali entre 1997 e 1998. Nós fomos, demandados, a universidade foi demandada para fazer um projeto de extensão no Presídio Regional de Pelotas. O Rio Grande do Sul, até explicar para todos os ouvintes, o Rio Grande do Sul ele tem uma malha prisional bastante espalhada pelo estado. São atualmente cerca de 150 estabelecimentos prisionais entre os diferentes tipos de estabelecimento que estão distribuídos em mais de 80 municípios. Então, o Rio Grande do Sul se divide em 10 regiões penitenciárias. Pelotas, que é a zona sul do estado, é sede da delegacia e da 5ª região penitenciária. Temos no nosso território um presídio, em termos do estado, de um significativo porte. Já chegou a ter uma população encarcerada de mais de 1.000 pessoas, hoje está em torno das 800 pessoas, a nossa população prisional em Pelotas. E daí fomos demandados para fazer um projeto de extensão, aprendendo, a lidar com o ambiente prisional em nível de extensão universitária. Nós encontramos diferentes desafios, entendemos que precisávamos avançar também para outras áreas e principalmente a área da pesquisa, um entendimento melhor disto que hoje entendemos como a questão penitenciária. E a partir de então, esse grupo vem desenvolvendo pesquisas e, claro, com a sua conexão com a pós-graduação e a graduação, temos também algumas ações de extensão, buscamos também desenvolver em nível de dissertações de mestrado, teses de doutorado, também olhares que possam enfrentar essa questão penitenciária. E, professor Luiz, como surgiu esse seu interesse pela questão penitenciária? Enfim, se puder também falar um pouco desse objeto de estudo, por que estudar essa questão? Pois é, acho que desde a faculdade, final da faculdade, começou a me chamar a atenção a situação prisional. E eu não tenho exatamente como te dizer assim qual foi a motivação principal, mas quando a gente começa a lidar com o tema prisional, e se temos, como eu entendo que muitos têm, alguma sensibilidade e verificamos como o espaço e a execução penal, os espaços prisionais e a execução penal no Brasil são espaços de uma extrema violação de direitos, são aquilo que a gente pode dizer um grande imbróglio, tanto que eu costumo caracterizar uma noção de questão penitenciária como esse descompasso, as expressões desse descompasso entre aquilo que é
prometido pela legislação, pelos discursos oficiais, o que acontece. E quando a gente começa a trabalhar diretamente com essa realidade, a gente vai percebendo que existem uma série de aspectos que precisam ser pensados, refletidos, precisam ser tematizados. E daí, eu diria assim que é um campo muito importante, tanto desse processo, né, de produção de conhecimento científico para fazer um enfrentamento ao que hoje já está declarado. E é interessante a gente pensar que desde 2015, então, quantos anos já faz que uma decisão do STF registra, declara que as prisões no Brasil estão em permanente estado de coisa inconstitucional, né? Para enfrentar, né, essa realidade e tentar propor mudanças, contribuir, né, com a formulação de políticas e ações que possam reverter esse quadro, né? Nós sabemos, acho que é importante a gente deixar bem claro isso, uma posição que é pessoal, mas que também, como grupo de pesquisa, nós assumimos. Nós temos uma perspectiva, vamos dizer assim, de desejo abolicionista, né? Não acreditamos na possibilidade de se criar o bom presídio. Para nós, o bom presídio é um mito. Contudo, ele existe e precisamos trabalhar numa redução das dores do encarceramento, das violações de direitos e também tentando colaborar com, né, os diferentes órgãos da execução penal, no sentido de se avançar para políticas de responsabilização penal que possam realmente deixar o cárcere como, né, a última ratio, que possam cada vez usar menos o cárcere. Uma outra questão também, que além da sua pesquisa, o professor também é membro do Conselho da Comunidade aí de Pelotas, correto? Além, assim, da pesquisa acadêmica, tendo também a sua atuação como advogado e também membro do Conselho da Comunidade, para os nossos ouvintes, o que o professor poderia destacar como um problema crônico do nosso sistema carcerário que a gente possa, digamos, colocar assim, de violações de direitos humanos ou mesmo de não cumprimento do que dispõe a nossa lei de execução penal? Então, a partir disso, assim, problemas que normalmente o professor possa destacar. O nosso, sem colocar numa hierarquia de qual ou quais os principais problemas, porque eles se entrelaçam, mas nós sabemos que o Brasil encarcera excessivamente. Somos o país com a terceira maior população prisional do planeta, enquanto alguns países, por diferentes motivos, começam a ter, né, uma diminuição da sua população encarcerada. Nós temos uma linha ascendente do encarceramento. Tivemos aí no período da pandemia, sobretudo, uma queda, mas voltamos, né, a crescer o nosso encarceramento. Há um uso excessivo das prisões cautelares, chegamos a ter estados, unidades da federação que têm cerca de 70% da sua população prisional de presos chamados provisórios. E tudo isso dentro de estruturas físicas que são desde precarizadas, mas que também, quando estão super lotadas, há uma degradação completa das condições de vida daqueles sujeitos e também do seu entorno, né? Uma coisa que nós gostamos de chamar a atenção, que quando se faz um trabalho de enfrentamento da questão penitenciária, não se está só
pensando na população privada de liberdade, do preso, como se costuma dizer, mas também a seu entorno. A nossa primeira pesquisa, né, feita lá no final dos anos 90, justamente quando nós nos defrontamos com a dificuldade de desenvolver um trabalho de extensão dentro de um ambiente prisional, nós resolvemos pensar sobre o papel do servidor, né, o agente penitenciário, que agora, né, a partir da emenda constitucional, vamos começar a tratá-los como policiais penais, mas fomos procurar pesquisar sobre os impactos desta atuação laboral em ambientes prisionais. Fizemos uma pesquisa que depois ficou chamada, né, foi publicada como a prisionalização do agente penitenciário. Isso foi muito importante, quero, até pensando aí que estamos num podcast situado, né, no Paraná, tivemos aí o professor Pedro Rodolfo Bodê de Moraes, né, como um pioneiro da reflexão sobre a construção da identidade dos servidores penitenciários, do agente penitenciário. Então, o que se identifica é que todos aqueles que têm um contato mais ou menos, né, intenso com o cárcere, eles são impactados, né? Esse processo especial de socialização, que é bem diferente daquele que nós temos numa sociedade extramuros, ele impacta a todos. Então, quando se pensa a questão penitenciária, nós temos que pensar que existe uma gama de grupos que precisa ser olhado, né? Obviamente que a população prisional em si, que é a que sofre os maiores impactos desse estado de coisa inconstitucional, mas também, né, servidores penitenciários, familiares de ambos os grupos, de repente, também uma série de outros profissionais que, com mais ou menos intensidade, se aproximam do cárcere. E, voltando agora, passando para os conselhos da comunidade, também é importante nós pensarmos que a sociedade precisa se envolver com uma criticidade e com um protagonismo político mais intenso para o enfrentamento da chamada questão penitenciária. E, atualmente, se pode considerar que, sobretudo por um impulso, né, um estímulo a partir do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, se tem uma nova perspectiva de políticas públicas para a responsabilização penal no país. E isso está sendo, vamos denominá-las de políticas penais, políticas em serviços penais. Veja-se que tem se procurado, inclusive, uma institucionalização, tanto que, a partir, né, deste atual governo presidencial, o Departamento Penitenciário Nacional, o DEPEN, passou a se chamar Secretaria Nacional de Políticas Penais. As políticas penais, elas estão se propondo a trabalhar com o acionamento da máquina estatal frente, né, ao ato infracional, frente à necessidade de responsabilização, mas de uma maneira que não fique restrita só ao uso do encarceramento, como tem sido a regra no nosso país, mas que se possa pensar tanto alternativas penais, a própria monitoração eletrônica, e também se estruturar um conjunto de serviços, tanto relacionados, né, com o cárcere, mas também fora do cárcere, que possam abarcar a oferta, né, a disponibilidade de acesso a direitos, vamos colocar nesse nível, direitos sociais que favoreçam com que aquela pessoa
possa ter uma trajetória distinta do que a sua relação com o sistema de ilegalidades, com a criminalidade. E, nesse aspecto, o papel da sociedade, vamos lá de novo, assim, em termos de conselhos da comunidade, em termos também de instituições como as universidades, que podem contribuir, né, tanto no nível da pesquisa, como no nível de projetos de extensão, de apoio a outros órgãos, como também aos serviços, ele é extremamente relevante. Fico feliz, mais uma vez vou mencionar o fato, né, de o Conversa Criminal e tu, Augusto, como, né, o protagonista desse podcast, serem do Paraná. Porque hoje nós identificamos no Paraná talvez a melhor estruturada e organizada rede de conselhos da comunidade do país, né? Temos aí né, vamos dizer assim, o guarda-chuva da FECOMPAR, a Federação dos Conselhos da Comunidade do Paraná, uma rede de conselhos bastante atuante, que tem conseguido, claro que todo conselho ele tem as suas características pelos seus arranjos locais, mas tem conseguido fazer uma atuação, um trabalho bastante potente, né? Deixando aquela imagem, ou avançando para além daquela imagem que nós temos de muitos conselhos, que são conselhos um tanto quanto assistencialistas, né? Que acabam tão somente suprindo as negligências e as ineficiências do Estado. Nós precisamos de conselhos que tenham um protagonismo e um compromisso com o enfrentamento da questão penitenciária muito claro. Como tu bem sabes, uma das grandes atribuições dos conselhos da comunidade é a fiscalização dos estabelecimentos penais, que deve, né, se sugere até pela própria legislação, que aconteça no mínimo mensalmente. Então é muito importante que a sociedade adentre ao cárcere, perceba, identifique quais são as inadequações e que explicite, cobrando os demais órgãos da execução penal, essa alteração. É importante que os conselhos da comunidade apoiem para que essas estruturas que estão sendo pensadas a partir dessa arquitetura, né, das políticas penais, que vão desde centrais de apoio na audiência de custódia, ou seja, que procuram já captar. Vejamos, hoje a porta de entrada num ciclo penal de um indivíduo tende a ocorrer muito focado na audiência de custódia, prisão flagrante, audiência de custódia, e como um resultado da audiência de custódia, já podem ser identificadas demandas de uma atenção a esse indivíduo que o remeta para uma rede que, via de regra, está situada no município, né, de serviços vinculados a direitos sociais, tanto para ele como para a sua família, né? Então, essa estrutura ela é importante que exista no município. O conselho tem uma relevância para a existência dessa estrutura e também apoiar o seu desenvolvimento. Quando chegamos na porta de saída, que é a condição de egresso do sistema prisional, temos também hoje a proposição dos chamados escritórios sociais, né? Também um outro ente, a partir dessa arquitetura institucional, que, mais uma vez, precisa receber o apoio, né, do Conselho da Comunidade, um protagonismo para uma efetividade de ações que possam também atuar no desencarceramento, né, na redução da utilização da pena privativa de liberdade, o que não significa, e isso também é importante que a gente destaque, que não significa uma impunidade. Em todo momento, nós temos que seguir pensando que há
dentro dessa perspectiva, mesmo que sem o uso excessivo e, quiçá, né, tenho que me manter dentro da minha convicção abolicionista, né, quiçá o abandono do uso do encarceramento não necessariamente significa uma sociedade que não responsabilize as pessoas, não sancione as pessoas por atos lesivos que venham a produzir dentro da sociedade. É interessante que o professor citou a questão, além da importância, né, do Conselho da Comunidade, até deixo aqui a recomendação para o ouvinte, né, conhecer o Conselho da Comunidade de sua cidade. Eu mesmo sou membro do Conselho da Comunidade aqui de Curitiba, faço parte da Comissão de Vistoria de Presídios e Cadeias Públicas, né, então é uma experiência assim, muito interessante para mim, como operador do direito, de verificar na prática como também é executada, né, como é cumprida essa lei de execução penal, e além disso de fugir, né, de não ficar adstrito, né, somente ali a letra fria da lei, né, de verificar como essa legislação é aplicada, né, ou pelo menos a tentativa de aplicação dessa legislação na prática, e ver a consequência dessa aplicação ou não aplicação em pessoas, em seres humanos, né? Porque lembrando que o cárcere trata também de pessoas, independente de qual delito, né, que elas possam ter cometido, né, da condenação que elas possam ter cometido. E além disso, o professor citou também a banalização da prisão cautelar, né? E que é algo que é sempre muito citado aqui no nosso programa, né, que eu também gosto de citar, como é banalizada, né, o instituto da prisão cautelar, né? Lembrando que a prisão cautelar é um instituto processual, né? Estamos ali encarcerando uma pessoa no curso do processo ou mesmo da investigação, uma pessoa que nem condenação teve, e muitas vezes eu observo que os juízes acabam aplicando uma prisão cautelar sem observar a necessidade do processo, né? Os requisitos ali contidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, e fixam uma prisão cautelar com base apenas na gravidade em abstrato do crime, né? Um caso recente que aconteceu comigo aqui na região metropolitana de Curitiba, que eu observei, um rapaz que foi acusado da participação em um triplo homicídio, ficou quase 3 anos preso cautelarmente. No curso da instrução, no plenário do júri, e na minha visão ele nem deveria ser pronunciado ao júri, mas enfim, foi pronunciado. No curso dessa instrução, verificou-se que não havia nenhum elemento, nem mesmo para denunciá-lo, e o promotor acabou até pedindo a absolvição dessa pessoa, ou seja, ficou preso cautelarmente por quase 3 anos, para que no curso da instrução o promotor, né, o membro do Ministério Público, viesse a pedir a sua absolvição. O que eu quero dizer? Primeiro, prende-se para depois apurar se aquela pessoa cometeu ou não o crime, o que é um absurdo, né? Recentemente também um caso de um rapaz de 18 anos, né, que atuei numa audiência de custódia, ele foi preso portando 4 gramas de crack, automaticamente ele já foi autuado pela prática do crime do artigo 33, que é tráfico, e tanto o promotor, né, se manifestou pela prisão cautelar e a juíza decretou essa prisão cautelar. E ali no fundamento, vou chamar assim de puramente moralista, né, pouco jurídico, a meu ver. Argumentaram, né, fundamentaram muito em base da autopericulosidade, do alto índice de dependência que esse tipo de entorpecente pode causar, muito associado, né? Esse argumento do promotor até, muito associado a crimes patrimoniais, e com isso, com um argumento puramente moralista, a meu ver, foi decretado, convertida aquela prisão em flagrante numa prisão cautelar. E eu mesmo ali como advogado, eu até sustentei, né, que aquele rapaz, né, por ser réu primário, um crime sem violência e grave ameaça, ainda seria apurado na instrução processual
a hipótese ali da posse para consumo, né, contida ali no artigo 28 da Lei de Drogas, e mesmo se ele viesse a ser condenado pelo tráfico, né, do artigo 33, seria ainda aplicado o tráfico privilegiado, né, porque ele atendia as circunstâncias, ali no caso concreto, para o tráfico privilegiado, e hoje ainda tem entendimento sumulado, né, de súmula vinculante, que para o tráfico privilegiado é aplicado até uma pena em regime aberto. Mesmo com todos esses argumentos, né, foi mantida a prisão cautelar dele, com base na gravidade em abstrato do crime. Então, é uma crítica que eu sempre gosto de trazer aqui no nosso programa e manter, dessa banalização da prisão cautelar, principalmente nessas hipóteses de gravidade em abstrato do crime, e, infelizmente, ignoram completamente, né, o disposto ali no 312 do CPP e também das cautelares diversas da prisão, ali contido no nosso artigo 319 do Código de Processo Penal. Então, professor, eu fico muito indignado com essa banalização da prisão cautelar, né? O professor também, que atuou como advogado, né? Nessa tua experiência, também, observação, a lei de drogas, ela acaba sendo também um grande vilão, né? Não só a lei de drogas, mas muitos crimes patrimoniais, né? Nessa questão de banalização da prisão cautelar. E até a pergunta que eu normalmente me faço e faço aos meus colegas, né? Será que esses juízes, esses promotores, né? Esses promotores que se manifestam por uma prisão cautelar, ou esses juízes que decretam essa prisão cautelar sem fundamento, será que eles conhecem o nosso sistema carcerário? Será que eles conhecem as mazelas do nosso sistema? Então, Augusto, tu traz um ponto que eu acho que é muito interessante, vou aproveitar assim para relatar uma experiência também própria, né? Que entendo que a gente está tratando e se precisa pensar muito em termos de Brasil, vamos dizer assim, vamos chamar das nossas sensibilidades, né? Tanto as sensibilidades sociais como as sensibilidades, inclusive, desses próprios operadores do direito. Quando eu estava no processo, né, de doutoramento, o meu campo de pesquisa envolveu entrevistar os juízes também da execução penal aqui na 5ª Região Penitenciária do Rio Grande do Sul. São 6 estabelecimentos penais em 6 comarcas diferentes, a nossa região penitenciária, e na época, em cada comarca havia um juiz que jurisdicionava na execução penal. Hoje a nossa realidade é um pouco diferente, temos uma vara regional e talvez possamos até discutir se até que ponto é interessante ou não essa concentração da jurisdição da execução penal em varas regionalizadas ou não. Mas foi muito interessante, as cidades aqui da região sul do estado são municípios de pequeno e médio porte, e ao conversar com um juiz na comarca de Jaguarão, que é uma cidade, inclusive, fronteiriça entre Brasil e Uruguai, uma cidade gêmea, vamos chamar assim, comentando com ele, né, na entrevista, buscando aqueles dados, bom, a sua trajetória como magistrado, a sua relação com o sistema prisional, e ele chegou a declarar naquele momento assim que ele vinha de uma comarca na qual, né, na sua atuação antes da comarca de Jaguarão, na qual ele atuava na área criminal também, mas não havia presídio. Então, ele não tinha o contato como juiz com o estabelecimento penal. E ao chegar em Jaguarão, ele assumiu, né, a vara que tinha a jurisdição da execução penal e, cumprindo as suas funções, foi conhecer o presídio, passou a fazer as visitas regulares ao estabelecimento penal. Ele disse que o fato de ter adentrado no presídio o fez refletir muito sobre a sua atuação, a sua, vamos dizer assim, até a dosimetria da pena, né? Porque agora, então, se deu conta de para onde era remetido aquele indivíduo após a condenação. Então, isso é um dado relevante. Realmente, acho que o nosso punitivismo brasileiro, que repercute dentro do judiciário, ele é pouco tensionado
Nós vamos nos acostumando com essas crenças, com esses nossos, que são, claro, nossos como uma metáfora da sociedade em geral. Sei que tu não participa desse pensamento, assim como eu não participo, mas é aquela ideia do bandido bom é bandido morto, né? Realmente tem que prender, há uma... E resignação quando... porque a polícia prende, logo depois a pessoa está solta. Mas nós não conseguimos, como sociedade, perceber o impacto negativo que essas práticas têm no geral, né? Claro, nós podemos... de repente pensar no caso daquele indivíduo, né, o indivíduo A, B ou C, que de repente foi preso e depois passou, como tu próprio relatasse, daqui a pouco passa anos dentro de um estabelecimento prisional e depois é declarado, inclusive, inocente. Podemos pensar também nessas situações em que há a possibilidade e pela nossa política de drogas, isso virou, né, teve um efeito muito nocivo, né, nessa interpretação se é traficante ou se é usuário, e essa arbitrariedade nas quantidades, e que daqui a pouco essa pessoa poderia ter um outro encaminhamento, no entanto foi encarcerado, né? Claro que isso tem um impacto direto nessa pessoa, e que muitas vezes a população, a nossa sociedade, não quer ver, porque não tem essa proximidade, mas nós precisamos ter a reflexividade no sentido de que esse impacto também vai para a sociedade como um todo. Se hoje nós temos, né, um problema significativo com o chamado crime organizado, em termos, né, de facções que atuam dentro e fora dos presídios, nós temos que nos dar conta que muito esses grupos são alimentados, ou seja, tem um número tão significativo de pessoas, porque o próprio judiciário faz com que esse excesso de prisões seja uma forma de ingresso dessas pessoas numa facção. Tá? Então, são vários efeitos e algumas vezes até eu me sinto dizendo assim, são coisas parece tão óbvias, né? Mas que precisam ser tensionadas constantemente. E é realmente muito preocupante nós percebemos que, apesar do tempo passando, do quanto temos nos últimos anos discutido, avançado em perspectivas de uma racionalização da legislação penal e, no entanto, cada vez mais parece que o judiciário e a própria sociedade deseja esse recrudescimento em termos de punitivismo. Devo te comentar também, assim, que acho que é interessante a gente trazer. Recentemente, aqui na Universidade Católica de Pelotas, houve um evento e tivemos a oportunidade de receber o Dr. Aury Lopes Júnior, né, que é um autor destacado em termos, né, de uma reflexão crítica também do processo penal. Como o Aury é aqui da região sul do estado, né, então eu já tenho um contato com ele há mais de 2 décadas, dá para a gente dizer. E enquanto nós conversávamos ali nos bastidores do evento, a gente refletia sobre isso. Poxa, olha só, né, nós vimos discutindo a importância de uma perspectiva garantista no direito penal, no processo penal, conseguimos ter na legislação avanços interessantes para uma utilização menos intensa do encarceramento. Isso já fazem, né, algumas décadas. E, no entanto, cada vez a gente vê que os novos juízes,
promotores, têm uma sensibilidade contrária, têm aguçado o punitivismo. O que será que está acontecendo? Eu acho que é importante a gente pensar, refletir sobre isso. É importante, por isso, podcasts como esse, né, o Conversa Criminal, onde a gente pode, através, né, desse diálogo, talvez instigar que pessoas tanto da área jurídica como interessados no tema, mas que não sejam necessariamente operadores, né, passem a buscar, não em cima dessas crenças, né, mas em cima das evidências, dos dados, né? Quando nós olhamos para uma população encarcerada, claro que nós encontraremos alguns sujeitos até perversos, mas a grande massa, né, é reflexo de uma carência, negligência, ausência de efetividade de acesso a direitos sociais, a políticas sociais, e que, dentro desse contexto, acaba sendo capturada tanto, né, pelo mundo do crime, mundo das ilegalidades, como também capturada por um sistema que só agrava a sua situação, né? Muitas vezes me dizem assim, olha, Luiz Antônio, tu estás vinculado a um programa de pós-graduação que tem, né, seu nome é Política Social e Direitos Humanos, né? Pesquisar prisões não seria mais adequado se nós estivéssemos num programa, sei lá, de pós-graduação em Direito, numa área mais denominada, sei lá, da criminologia, da penologia? Digo, não. Faz todo sentido que num programa da área das políticas sociais a gente pense a questão prisional, porque a questão prisional ela está muito vinculada com a ineficiência das políticas sociais, do acesso a direitos sociais, que acabam gerando aquela população que é preferencialmente capturada pelo sistema de justiça criminal e dentro da prisão, não obstante a nossa legislação seja muito clara, né, quanto, ainda que use o termo ali assistências na lei de execução penal, que o Estado deve assistir a pessoa privada de liberdade, tanto, né, dos seus recursos materiais, tanto do acesso à saúde, o acesso à educação, né, assistência jurídica, religiosa, quer dizer, as diversas assistências que nada mais são do que também conteúdos ali análogos ao que o nosso artigo 6º da Constituição fala em termos de direitos sociais. Então, a perspectiva de que o encaminhamento por enfrentamento, né, seja da questão penitenciária, seja de uma violência urbana, seja de uma criminalidade, né, passam muito mais por um investimento em políticas públicas, em políticas sociais, do que propriamente por um recrudescimento do cárcere, por um punitivismo mais intenso, né? E é importante que a gente estimule que tanto o operador do direito faça essa reflexão, como a sociedade em geral. Por isso, mais uma vez, vamos voltar a esse ponto, a importância da gente pensar os conselhos da comunidade, pensar a articulação em rede, pensar o papel do município também no lidar com a responsabilização penal e fazê-la, né, de uma maneira que a gente possa considerar que corresponde a uma sociedade democrática, um Estado de Direito, uma sociedade civilizada, uma sociedade que valoriza, né, e se pauta pela dignidade humana. Um comentário que eu gostaria de fazer, até em homenagem ao meu grande amigo, professor José Flávio Ferrari, do perfil Puxando Pena, né? Ele é um
além de advogado, um grande estudioso, né, da execução penal. E uma coisa que o Zé Flávio falou é que, até achei curioso, é uma provocação que eu deixo aqui para o ouvinte que é estudante ou operador do direito, né? Ele disse, abre aspas, que estudar direito emburrece a gente. E em que pesa essa provocação, né? Eu mesmo sou advogado, mas eu acho que é uma provocação que é bem-vinda, sabe? Porque, de fato, eu acho que estudar direito emburrece a gente mesmo. Porque a gente fica muito adstrito ao estudo da letra fria da lei e a gente acaba, muitas vezes, se tornando um burocrata, simplesmente, né? Ainda mais nesse momento, né, que a gente tem o fenômeno, né, dos concurseiros, né, que as pessoas ficam só ali no estudo da letra fria ou da jurisprudência, né, natural, as pessoas estão ali em busca do seu cargo, do seu lugar ao sol e de, enfim, uma forma de conseguir um cargo público para poder sobreviver, né? Justo, né? Mas algumas questões que a gente tem que considerar para não ficar somente nessa letra fria, como eu citei, nesse emborrecimento burocrático, né, do direito, é entender que isso tem reflexões no nosso mundo real, né? Como eu citei, a importância, né, de fazer parte do Conselho da Comunidade ou ao menos visitar uma unidade prisional. Mas uma outra crítica também que eu gostaria de linkar é até com um estudo que o professor Akhenaton tem feito, que ele citou num outro episódio, que é o perfil dos concurseiros e dos juízes e promotores que temos no Brasil, que são pessoas que não refletem a proporção da representatividade da sociedade brasileira, né? São, em regra, pessoas oriundas da classe média ou da classe média alta, pessoas que têm ali um perfil racial, né, branco normalmente, né? Então, assim, na proporção não condiz com uma representatividade da sociedade brasileira. São pessoas, assim, em regra, apartadas, né, da realidade nacional. Então, acho que essa é uma reflexão, uma crítica que vale a pena a gente pensar a respeito disso, né? Então, é um perfil burocrático, de burocratas, né, que não tem um contato com a realidade da classe trabalhadora periférica brasileira. Essa é uma crítica assim, que vale a pena citar. Então, por isso que muitas vezes, em situações completamente banais, há essas decretações de prisões, né, como a gente citou há pouco. Uma outra questão também que o professor trouxe, que eu gostaria também de comentar, é justamente os dados aqui contidos no sistema CEU, né, alimentados pelo CNJ, a respeito da nossa população carcerária, né? Então, assim, a partir desses dados, né, eu estou considerando aqui dados de regime fechado e regime semiaberto, né? Se considerarmos as infrações, né, esses delitos praticados, né, por essa população carcerária, observamos que a maior parte são crimes patrimoniais, né? O roubo está ali em primeiro lugar, com acima de 160 mil, em seguida pelo tráfico de drogas, né, artigo 33, ali acima de 140 mil, em seguida furto, né, com quase 100 mil, daí só lá embaixo vem ali a lesão corporal e os crimes contra a pessoa, né, como o homicídio, que estão ali acima de 50 mil. A gente pode considerar que o crime contra a pessoa, ele pode, em tese, né, ser cometido por qualquer pessoa. Os crimes contra a pessoa, né, como homicídio ou lesão corporal. Só que a gente pode também considerar, né, refletir, que os crimes patrimoniais e o crime de tráfico, a gente pode entender, né, considerando o perfil da população carcerária, que ele tem um recorte de classe, né? E a gente, como sociedade, a gente tem que pensar, poxa, por que a maior parte desses crimes aqui são crimes patrimoniais e crimes relacionados ao tráfico de drogas, né? Por que não é a maior parte da população carcerária não está condenado por um homicídio, por exemplo? Então a gente pode pensar que o sistema, de certa forma, a seletividade penal, ela tem esse foco maior nesse tipo de crime. E como política pública, né, o que a gente poderia fazer para sanar isso, né? Será que se a gente tivesse uma política pública voltada, né, a oportunidade de emprego, estudo, moradia, será que a gente não poderia sanar, ou pelo menos remediar muito essa questão voltada a esses crimes patrimoniais ou mesmo tráfico, né? De repente um jovem, né, ele tendo uma perspectiva
de estudo, de trabalho, de moradia, de acesso ao mínimo, né, à saúde, a saneamento básico, será que ele realmente optaria por esse caminho do tráfico ou do crime patrimonial? É uma reflexão que eu gostaria de deixar e até abro também a palavra para o professor nesse sentido, né? Se ele compartilha também dessa minha visão, o que ele pensa, né? Também fique à vontade, se quiser discordar de mim e achar que estou falando um completo absurdo aqui. Não, Augusto, eu acho que tu tens total razão e vou aproveitar esses teus comentários, né, para reforçar essa ideia, vamos dizer assim, de que nós precisamos, ao tratar de alguns assuntos, e a questão penitenciária é um deles, começar a buscar esse tipo de informação, né? Ou seja, parar de trabalhar com as caricaturas, com os estereótipos, né? E ver a informação. Quando a gente pega, como tu nos desse aí um bom exemplo, quando a gente pega os dados, né, da população prisional e vai ver o seu perfil, a gente identifica, né, exatamente isso, uma seletividade em cima de pessoas que têm na sua trajetória de vida situações de vulnerabilização social. Logo, isso é um indicador de que o campo da política que tem que ser trabalhado para enfrentar, né, esse cenário está muito mais no campo da política pública, da política social, do que propriamente do mero encarceramento, da mera segregação. Vou rapidamente só trazer um dado. Nós fizemos uma pesquisa aqui pelo GITEP, alguns anos atrás, em cima da situação do Instituto do Auxílio Reclusão, né? Que, veja, pensando nesse instituto, veja como, mais uma vez, né, a nossa sensibilidade social deturpou completamente a perspectiva da importância desse instituto, chegando inclusive a chamá-lo, né? Ele ficou conhecido como a Bolsa Bandido, né? E nós trabalhamos em cima de decisões judiciais dos 5 tribunais regionais federais. Um dado colateral, digamos, que não era bem esse dado que nós estávamos buscando, mas que acabou aparecendo nessa análise das decisões, nos demonstrou que uma significativa parte dos demandantes, né, de auxílio reclusão na região ali que pega São Paulo, né, pega o estado de São Paulo, que é o estado mais industrializado do país, etc., né, tinha sido presa num período de até um ano posterior a ter ficado desempregado. Foi um dado que, lamentavelmente, a gente não pôde explorar mais, porque daí exigiria, né, não trabalhar só com o acórdão da demanda do auxílio reclusão, exigiria ir no processo de conhecimento de cada um daquelas pessoas, mas isso é um indicador importante de que essas pessoas, tá, esse conjunto que dava cerca de 60% de demandas daquele estado, do estado de São Paulo, em termos de auxílio reclusão, aquelas pessoas estavam até aproximadamente um ano antes de serem presas, estavam dentro do que vamos chamar do mundo do trabalho. Vamos colocar bem entre aspas, eram nesse imaginário cidadãos de bem. Tendo perdido o emprego, e o tempo passando, essas pessoas, de repente, avançaram para uma infração, para um delito, provavelmente patrimonial, né? E como não eram do mundo do crime, foram capturadas, né? Logo, há aí o indicativo
de que se essas pessoas não estivessem numa situação de vulnerabilização, provavelmente não teriam, e isso que estou presumindo, né, só para fins de argumentação, de que todos ali efetivamente cometeram delitos que mereceriam uma sanção penal, mas não teriam provavelmente se encaminhado para a via da infração legal como uma estratégia de sobrevivência, né? Então, quando a gente começa a pegar dados, as evidências, quando a gente começa a conhecer a realidade do estabelecimento prisional, né, a gente vira a chave, né, e tem condições de, tanto como um operador jurídico, como quanto membro da sociedade, demandar e atuar por uma outra forma de enfrentamento. E sim, eu estou convencido de que essa outra forma de enfrentamento passa muito pela busca de uma efetividade de direitos sociais, acesso à educação, acesso à saúde, acesso a trabalho e renda, e assim por diante. E entendo, né, que os nossos ouvintes devem, né, se estimular também a buscar esse tipo de dados. Nós temos aí, vou colocar também à disposição dos ouvintes que possam acessar o nosso site do GITEP, né? GITEP, GITEP.ucepel, Universidade Católica de Pelotas.edu.br. Nós temos ali no nosso site, né, vários, claro, produtos decorrentes de pesquisas, análises de dados, que podem contribuir para que a gente lance um olhar mais baseado em evidências e, com isso, possamos demandar um enfrentamento da criminalidade, da violência, da questão penitenciária por um caminho mais profícuo e promissor, que, né, é o da efetividade de políticas públicas, políticas sociais, e não só do recrudescimento, né, do punitivismo no Brasil. E em questão do recrudescimento do punitivismo, quero também deixar aqui registrada a minha crítica também. Teve, né, um projeto, né, de autoria do deputado Kim Kataguiri de São Paulo, aumentando a pena para os crimes de furto e roubo. Então, sendo irônico aqui, né, deixa o registro, é um marco no Brasil, né, porque agora os crimes de furto e roubo vão diminuir só com base no aumento da pena, né? Só estou deixando registrada a minha ironia aqui. Então, assim, a gente tem uma política criminal aqui demagógica, né, o famoso populismo penal, em que todos esses problemas penais são atacados somente com o aumento da pena. Só isso, vamos encarcerar mais e por mais tempo. Sendo que não tem essas discussões como tivemos agora, né? Essa questão, a maior parte aqui são, como citei, dados do CNJ, contidos no seu, são crimes patrimoniais, né, furto e roubo e tráfico, a maior parte, muito mais do que o homicídio, crimes contra a pessoa. E o detalhe é que outro dado aqui do CNJ, que a maior parte dessa população são de jovens de entre 18 a 29 anos ou de 30 a 40 anos, né? A maior parte da população carcerária tem menos de 40 anos. Então, o que a gente pode, a partir desses dados, concluir que é uma população jovem, muitas vezes sem perspectiva, né, por esses problemas que a gente acabou de citar, e que acabam recorrendo a essas práticas delituosas, né? Então, tem ali um foco dessa seletividade penal, né? E que, infelizmente, por esse populismo penal, acaba sendo apenas enfrentado com mais encarceramento e por mais tempo. Professor, estamos caminhando para o final do nosso programa. Também deixo aqui o espaço aberto, né, para as suas considerações finais, né? Se quiser também passar mais algum recado para os ouvintes, abordar algum tema aqui que não foi discutido nesse episódio, também se quiser fazer alguma recomendação, por favor, fique à vontade. Augusto e ouvintes, eu quero, na verdade, registrar um agradecimento
né, pelo convite de poder participar aqui do Conversas Criminais, trazendo, né, um tema que digamos, não é agradável de tratar, mas é importante da gente refletir sobre ele, né? E agradecer a oportunidade de tentar colocar aqui, a partir desse nosso diálogo, uma outra perspectiva em relação ao enfrentamento da questão penitenciária e uma perspectiva que valoriza, né, o horizonte de uma sociedade civilizada, de uma sociedade que tem como, né, pilar a manutenção da dignidade humana e que, mesmo ciente de que responsabilizações e sanções fazem parte da vida social, essas responsabilizações e essas sanções devem se manter dentro de parâmetros que não degradem o ser humano e, por consequência, não degradem a própria sociedade e coexistência. E quero, né, colocar à disposição, tanto aqui, né, de ti, do Conversas Criminais, como de todos, né, o nosso grupo, né, o nosso GITEP, já passei o site aí, né, mas vou repetir, gitep.cepel.edu.br, né, e que possamos manter a interlocução, porque a manutenção do diálogo, da interlocução, da troca de experiências, da publicização dessa produção que nós fazemos a partir dos ambientes universitários, da pesquisa, né, trazendo evidências, isso é extremamente importante para que possamos, né, mudar esse quadro de estado de coisa inconstitucional e possamos ter uma sociedade com sociabilidades saudáveis em todos os níveis. Então, muito obrigado, né, aos ouvintes, e espero poder ter outras oportunidades de diálogos com todos. Professor Luiz Bogo, muito obrigado pela sua participação. Quero agradecer em especial você, ouvinte, que nos acompanhou até esse momento. A indicação do professor Luiz também vai constar aqui na descrição desse episódio, então você pode conferir lá, ouvinte. Também te peço uma gentileza, se você conhece alguém que possa se interessar por esse conteúdo, por favor, nos ajude compartilhando esse episódio, pois assim vamos propagando o conhecimento. Também te peço que me siga no Instagram, no perfil @augustorodrigues.criminal, que lá vou compartilhando aí novidades com vocês sobre novos episódios, também compartilho algumas jurisprudências voltadas à advocacia criminal. Então, se é um assunto que te interessa, então, por favor, me siga lá, tá certo? Professor Luiz Bogo, muito obrigado mais uma vez pela presença, obrigado, ouvintes. Esse foi mais um Conversa Criminal. Até a próxima. Um grande abraço.